Bom dia, abençoados, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho do quarto artigo e do quinto artigo do Credo. O quarto artigo, ele fala assim: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Esse quarto artigo, ele fala basicamente do mistério pascal, que se vocês retomarem um pouquinho na memória de vocês, é o mistério da Páscoa, o mistério onde eu trouxe aqui a cruz, que onde Jesus onde Jesus morre e ressuscita, onde Jesus mostra a sua glória divina. E aqui a gente pode ver que Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Por quê? Porque ao se fazer homem, ele pode morrer. Porém, como ele também é Deus, ele faz parte da Santíssima Trindade, ele ressuscitou dos mortos. Ele mostrou a sua glória divina às pessoas. Aí vocês podem até se perguntar, por que Jesus, que faz parte da Santíssima Trindade, que ele é Deus, veio como homem aqui para nos salvar e passou por tudo isso? Como eu falei, foi para nos salvar. Como eu já vinha falando há algum tempo, porque Jesus nasceu para nos salvar, para trazer a redenção a nós. Então, tudo isso que Jesus passou aqui na Terra foi para poder dar salvação para a gente. Jesus, como está representado aqui, ele morreu crucificado, por isso foi crucificado. Ele foi crucificado, após sua crucificação ele morreu, e se vocês verem, ele morreu na Sexta-feira Santa, onde é o único dia do ano litúrgico que não tem missa, porque é a morte de Jesus, onde ele morreu. E ele foi morto às 3 horas da tarde. Tanto é que, geralmente, se vocês pesquisarem também, a Canção Nova, às 3 horas da tarde, todos os dias, ela transmite o texto da Divina Misericórdia, que é onde é considerado a Divina Misericórdia de Jesus. Aqui tem esse livro, que é o Diário de Santa Faustina. Santa Faustina, que é essa santa aqui, ó, ela é a apóstola da Divina Misericórdia, que foi a ela que Jesus apareceu como o Jesus misericordioso para mostrar que a Divina Misericórdia devia ser cultivada, as pessoas deviam olhar para a Divina Misericórdia de Jesus, que foi quando ele morreu na cruz para nos salvar. Como eu falei, Jesus ele foi crucificado. Depois que ele foi crucificado, às 3 horas da tarde, ele morreu. E como ele foi sepultado? Bom, Jesus ao morrer, ele estava lá na cruz, como está aqui, ele estava lá na cruz. Daí, Nicodemos e José de Arimateia eram dois meio que seguidores de Jesus. Então, eles foram lá falar com Pôncio Pilatos para poder sepultar Jesus, dar uma sepultura digna a Jesus, já que as outras pessoas que morriam naquele tempo também eram sepultadas. Então eles pediram a Pôncio Pilatos e Pôncio Pilatos ele concebeu a sepultação de Jesus. Então quem sepultou Jesus? José de Arimateia e Nicodemos, junto com Maria, que estava lá com eles quando Jesus foi sepultado. E tudo isso que eu falei agora se chama mistério da redenção, que é quando Jesus se redime para poder dar a salvação para a gente. Bom, concluímos o quarto artigo, agora vamos para o quinto artigo. O quinto artigo ele fala assim: desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Então, depois da morte de Cristo, sua alma desceu ao inferno. Para quê? Para vencer a morte e poder salvar as almas das pessoas boas que estavam lá. Na verdade, não foi bem ao inferno, foi ao limbo. E o que é o limbo? Se vocês já viram algum desses livros de ficção, Harry Potter, eu acredito que não, mas em Percy Jackson, eles também falam do limbo. O limbo é um lugar onde as almas boas estavam antes de Jesus vir, porque antes de Jesus vir não existia céu, só existia o limbo e existia o inferno, que era onde as almas condenadas iam para lá, e o limbo onde as almas boas estavam esperando o Messias vir salvar elas. Então,
Quando Jesus morreu, ele foi ao limbo fazer o quê? Vencer a morte e dar a salvação àquelas almas boas que estavam esperando Jesus lá. Essas almas que eu falei, eu vou dar o nome assim de algumas pessoas que estavam lá. Noé, ele estava lá esperando a salvação de Jesus. Abraão, ele estava lá também esperando Jesus vir. E tantos os outros do Antigo Testamento, aquelas pessoas, aqueles profetas que a gente estudou, eles estavam lá esperando Jesus vir para levarem eles para a glória eterna que é junto de Jesus e Deus Pai. Meio que na segunda parte desse artigo fala assim, ressuscitou ao terceiro dia. Bom, se vocês verem a Semana Santa, como vocês estudaram, começa no domingo de Ramos. Jesus morre na sexta-feira santa e ressuscita no domingo de Páscoa. Então, da sexta pro domingo é quando Jesus ressuscita, no domingo de Páscoa. Na verdade, ele não ressuscitou 3 dias completos, foram 3 dias incompletos, porque como eu falei, ele morreu às 3 horas da sexta-feira, ele passou o sábado sepultado e no domingo ele ressuscitou, na madrugada do domingo. Então, não foram realmente 3 dias completos, mas a gente diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. E por que Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou para as pessoas boas nunca mais terem a condenação, para as pessoas irem ao céu com ele. Ele ressuscitou também para mostrar a sua glória divina, porque se vocês retomarem um pouquinho na memória, as pessoas que estavam lá quando Jesus estava sendo morto, muitas pessoas não acreditavam nele. Então ele meio que ressuscitou para mostrar a sua divindade a essas pessoas que não tinham fé nele. E o que significa a palavra ressuscitou? A palavra ressuscitou significa que a alma de Jesus se uniu ao corpo de Jesus. Ou seja, quando alguém morre, a alma é condenada, o corpo fica aqui na terra, porém a alma é condenada. E com Jesus também foi assim, como eu disse, ele quando se fez homem, ele realmente entrou na natureza humana. Então, quando se separou, no terceiro dia, quando ele venceu a morte e levou as almas dos justos para os céus, a alma dele se juntou ao corpo e ele ressuscitou para mostrar sua divindade e acontecer o que está no ano litúrgico agora. Depois que ele ressuscitou, ele ainda continuou dando seus ensinamentos aos discípulos e depois ele ascendeu aos céus, ele subiu aos céus para junto de Deus Pai. E o que mostra também essa ressurreição de Jesus? A ressurreição de Jesus mostra que Jesus venceu a morte e venceu também ao diabo. Por quê? Ninguém que tinha morrido até Jesus vir ao mundo ressuscitou, porque isso é uma obra divina. Isso é a obra de Deus. Como eu falei, mistérios. Então, nós podemos nunca entender porque ele tinha que vir para nos salvar, mas ele veio, nos salvou, morreu, ressuscitou, mostrando sua divindade e continuou dando seus ensinamentos àqueles discípulos. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho sobre o mistério da redenção, o 4º e o 5º artigo do Credo. Fiquem com Deus e até semana que vem.